Minutos. Os Estados Unidos decidem hoje nas urnas as chamadas eleições de meio de mandato no país, o que lá em inglês chama-se midterms, né? Bom, serão renovados todos os 435 deputados da Câmara e de pouco mais de um terço dos senadores. O que está em jogo é justamente o controle do Congresso e a pauta dos próximos 2 anos do atual governo de Joe Biden. Para a gente entender um pouco mais sobre essas midterms nos Estados Unidos, a influência delas, óbvio, no governo americano, mas também o que pode influenciar aqui no Brasil, a gente conversa agora com o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas. Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde à nossa audiência. Coronel, tem uma frase muito boa que até a Segunda Guerra Mundial a história e os problemas americanos interessavam só os americanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, tudo que acontece nos Estados Unidos interessa ao mundo. Curiosamente, essas eleições de midterms nos Estados Unidos não interessam só os americanos, porque é uma questão muito de política doméstica, mas isso pode influenciar na posição, sobretudo internacional, dos Estados Unidos para o mundo, o que daí, obviamente, interessa também a nós brasileiros. Não há dúvida. Nós percebemos que a política externa do governo Biden ela é classificada tanto por republicanos quanto por democratas que fazem análises mais honestas, como talvez uma das piores políticas externas dos Estados Unidos nas últimas décadas. E por que a gente pode afirmar isso? Inicialmente, na retração, no retraimento do Afeganistão, houve uma série de erros, inclusive deixando uma base aérea gigantesca ali no Afeganistão, as tropas saindo antes dos civis, deixando muita gente para trás, ou seja, foi uma operação muito atabalhoada e que começou a deixar vários e vários atores ali naquela região do Oriente Médio e da Ásia Central em polvorosa. Logo depois nós observamos também a crise na Ucrânia, em que os Estados Unidos, na verdade, têm o protagonismo, porque ali é uma crise basicamente entre a Rússia e a OTAN, e os Estados Unidos tiveram a oportunidade de articular aquele início do conflito, e, na verdade, o conflito foi escalado. E outras situações no planeta decorrem do que vai acontecer com essas eleições, porque a política externa, obviamente, precisa ser referendada pelo Congresso Nacional. Tá. O que isso influencia diretamente, por exemplo, na relação dos Estados Unidos com o Brasil? Porque se os republicanos tomarem o comando das 2 casas do Congresso, e política internacional numa democracia só se faz com a aprovação do Congresso, é extremamente importante, e é o caso dos Estados Unidos, o que isso altera, por exemplo, na relação entre Estados Unidos e Brasil com um Congresso mais republicano? Nós observamos que dentro aqui dos Estados Unidos, Piotr, há um conflito que se caracteriza pela frente que foi organizada para vencer o presidente Trump. O governo Biden, ele é uma frente de diversas forças progressistas, socialistas. Essas forças hoje exercem uma influência que fazem com que justamente essa política externa seja uma política bastante conflitiva. Por exemplo, aqui para a nossa região, os Estados Unidos durante décadas gastaram muito dinheiro na contenção do tráfico de drogas na Colômbia. E, no entanto, por uma série de omissões e conflitos ideológicos do próprio governo americano, houve uma retirada de respaldo à própria Colômbia, que hoje elegeu um líder de esquerda e que promove o tráfico de cocaína, que é um dos maiores flagelos dos Estados Unidos. Hoje, essa onda vermelha que se diz aqui nos Estados Unidos, que é o acordo do Partido Republicano, ela decorre muito em função da violência, em função das drogas, em função da crise econômica. E vários desses fatores, eles têm relação com a nossa região, inclusive com o Brasil. Hoje, na COP27, por exemplo, nós já vemos o presidente da França se encontrando com Nicolás Maduro e já articulando uma aproximação. Ou seja, a política externa do Brasil, que vinha junto com os Estados Unidos, inclusive, isolando a Venezuela, se percebe agora já uma iniciativa do presidente francês de fazer uma nova articulação aqui no nosso entorno geopolítico no Brasil. Então, quando os republicanos conseguem a maioria, Piotr, há a possibilidade de um contraponto e de uma mudança de direção, inclusive, na política externa norte-americana. Tá, coronel, rapidamente, esse encontro de Emmanuel Macron com o presidente colombiano, ditador venezuelano, o Maduro, a conversa deles chama por demais a atenção, porque nós estamos do lado de um ditador condenado por vários órgãos internacionais
e um presidente democrata eleito dentro da França, sob as regras de uma democracia como a francesa. Não chama a atenção a intimidade da conversa, porque não foi nada protocolar ali. Ali é um desejo de aproximação diplomática, uma série de coisas, né? Inclusive a gente consegue ouvir nessa conversa que já circula nas redes sociais, que é mencionado, inclusive, o presidente da Argentina, ou seja, é uma articulação que até pouco tempo atrás era considerada uma teoria da conspiração, mas Sim. hoje todo mundo conhece o Foro de São Paulo, conhece qual é o objetivo político de novamente conquistar a hegemonia no subcontinente sul-americano, e hoje nós temos somente o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e o Equador que ainda persistem no que nós poderíamos classificar como direita. E com essa eleição no Brasil, caso o presidente Lula de fato seja diplomado e assuma o poder a partir de 1º de janeiro, nós teremos uma rocada à esquerda bastante importante para a região. Então, por isso é que essa conversa realmente do presidente Macron com o ditador Nicolás Maduro, ela já sinaliza que haverá um apoio ou uma aproximação que é o que nós podemos observar, é um contraponto até mesmo à política externa dos Estados Unidos até agora. Nós vemos, inclusive, o governo Biden na dúvida se pede auxílio ao governo de Maduro para aumentar a produção de petróleo. O governo Biden teve dificuldades de articular com a Arábia Saudita na produção de petróleo, ou seja, a produção interna aqui nos Estados Unidos está em dificuldade, inclusive com fornecimento de diesel, e nós vemos inacreditavelmente os Estados Unidos entrando numa recessão. Os Estados Unidos estavam em 1º lugar no crescimento do produto interno bruto até 2019, o último ano do governo Trump, e agora se encontra já no 5º lugar entre o G7, com um crescimento do PIB menor do que o do Brasil. Então, é uma crise aqui nos Estados Unidos sem precedentes. Que, obviamente, vai ter repercussão agora na votação dos eleitores nessa midterm. Coronel, muito obrigado pela participação. Boa tarde ao senhor, hein?